As indústrias do estado de São Paulo caracterizam-se pela diversificação: metalurgia, química, alimentícia, têxtil, transporte, construção, farmacêutica, etc. Minas Gerais vem aumentando a cada ano o valor da produção industrial e a área de influência industrial da Grande Belo Horizonte. O Centro Industrial de Contagem, próximo a Belo Horizonte, é diversificado e foi criado em 1970, em Betim, uma nova área de produção de carros. Sua posição é apoiada na abundância de recursos minerais, sobretudo no minério de ferro, justificando o primeiro lugar na produção de aço do país. Veja o mapa. Com a desconcentração industrial, novos centros ganham importância, como é o caso de Juiz de Fora e Uberlândia, ambas fora da região metropolitana de Belo Horizonte. Rio de Janeiro, a maior concentração industrial coincide com o Grande Rio, conformando uma região poliindustrial, destaques na indústria naval e do turismo. O crescimento da indústria fluminense é mais dinâmico do Vale do Paraíba, que se expande em função da influência ampliada exercida pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Região Sul. Apesar da antiguidade da ocupação industrial, o início está ligado à colonização europeia. A Região Sul tem apenas 20% de participação no processo industrial. É a segunda região mais industrializada. As indústrias mais importantes são as de bens de consumo, as alimentícias. Destacam-se no Rio Grande do Sul como frigoríficos, couros, vinícola, as têxteis em Santa Catarina e madeiras no Paraná. No Rio Grande do Sul, os centros mais industrializados são Grande Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Rio Grande, etc. Em Santa Catarina, por sua vez, destacam-se Joinville, Blumenau, Têxtil, Criciúma e Tubarão Carvão. Já no Paraná, tem-se Curitiba, polo industrial, além de centros no norte do estado. Foi amplamente beneficiada com a desconcentração industrial devido a apresentar as melhores vantagens locacionais com o Mercosul, a região recebeu novos investimentos devido a apresentar melhores localização geográfica em relação ao bloco e por ter melhor infraestrutura energética de estradas, portos e mão de obra qualificada. Região Nordeste é a terceira mais industrializada. As maiores aglomerações industriais se concentram no Recife e Salvador. A industrialização do Nordeste está ligada à construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, à criação dos distritos industriais como Cabo Paulista, Jaboatão, etc. Em Pernambuco, e Centro Industrial de Aratu e do Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Destacam-se também a concentração industrial em Fortaleza. Veja o mapa. Nos anos 90, a região passou a ser alvo de novos investimentos, já em uma nova fase de integração. Até os anos 80, a industrialização estava subordinada à região Sudeste. Nos anos 90, a indústria que se instala no Nordeste está subordinada à lógica internacional, à globalização. Principais indústrias e sua localização. A indústria de transformação é a que mais se destaca conforme os dados a seguir. Extração mineral, estabelecimentos industriais, 1,9%. Pessoal ocupado, 1,7%. Da produção industrial, 1,5%. Transformação, 98,1%. 98,3% pessoal ocupado. Da produção industrial, 98,5%. A indústria alimentícia tem a maior participação em pessoal ocupado em número de estabelecimentos.
A indústria metalúrgica é a segunda em número de pessoal ocupado e valor de produção industrial. Abrange diversos ramos tais como laticínios, conservas, frigoríficos, bebidas, massas, moinhos, óleo, etc. Está entre as mais antigas do país. Apesar de estar disseminada por quase todo o país, é em São Paulo que se verifica a sua maior concentração. Destaques: carnes, frigoríficos, Araçatuba e Barreto, São Paulo, Rio Grande e Pelotas, Rio Grande do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, bebidas, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Jundiaí, São Roque, Ribeirão Preto, São Paulo. Laticínios, sul de Minas Gerais, Vale do Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro. Grandes centros, Açúcar, Paraíba, São Paulo, Campos, Rio de Janeiro, Maceió, Alagoas. Automobilística. A produção automobilística brasileira sofreu um grande crescimento desde 1958, colocando-se atualmente entre as 10 maiores empresas do mundo, sendo superada apenas por Japão, Estados Unidos da América, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Canadá e Rússia. 10 maiores empresas automobilísticas do Brasil. As principais empresas automobilísticas são Volkswagen do Brasil, São Paulo, General Motors do Brasil, São Paulo, Ford Motores do Brasil, São Paulo, Mercedes-Benz do Brasil, São Paulo. Fábrica Nacional de Motores, Rio de Janeiro, Fiat do Brasil, Minas Gerais e Volvo do Brasil, Paraná. A indústria automobilística foi implantada na segunda metade da década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Os principais fatores associados à implementação da indústria automobilística foram desenvolvimento da metalurgia e siderurgia, as já existentes indústrias de montagem de veículos no Brasil, existência de indústrias de autopeças, mercado consumidor no Sergipe, desenvolvimento do setor rodoviário e criação do GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística. A primeira indústria, VMAG, foi instalada em 1956 e em 1958 a Volkswagen. Com isso, desenvolvem-se indústrias ligadas ao setor automobilístico, como vidros, artefatos de borracha, couro, material elétrico, metalurgia leve, etc. A maior concentração ocorre em São Paulo, graças à maior disponibilidade de mão de obra, indústrias de autopeças, proximidades da Cosipa e do Porto de Santos, existência de energia elétrica, etc. Atualmente, o Brasil está entre as maiores produtores mundiais, com uma produção anual de cerca de 1 milhão de veículos. É comum verificar a produção de novas marcas no Brasil. Isso se deve à abertura econômica ocorrida na década de 90 e o incentivo do governo para atrair novos empreendimentos. Siderurgia. Foi somente a partir de 1917 que se instalou no país, por iniciativa da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, localizada inicialmente em Sabará, Minas Gerais, e depois em João Monlevade, Minas Gerais. Aproveitando a abundância de minério de ferro existente em Minas Gerais, outras siderúrgicas foram se instalando na região e durante muito tempo Minas Gerais foi o único centro siderúrgico do país. As causas que retardaram a implantação da siderúrgica foram a escassez de carvão mineral, a falta de mão de obra e de capitais, além da ausência de indústrias capazes de consumir a produção. A partir de 1942, a siderurgia tomou grande impulso com a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, estatal, em Volta Redonda, no Vale do Paraíba Fluminense. Sua localização obedecia à situação intermediária entre as jazidas de carvão Santa Catarina e as áreas produtoras de minério de ferro Minas Gerais, ao ponto de encontro entre a Central do Brasil e a Rede Mineira de Viação, à proximidade dos maiores centros industriais e consumidores do país, a abundância de energia elétrica e, por fim, a maior disponibilidade de mão de obra. A elevada taxa de crescimento alcançada por este setor deve-se a vários fatores, tais como desenvolvimento das atividades industriais de base, as quais passaram a consumir a produção siderúrgica, rápido desenvolvimento do setor de construção civil, grande apoio governamental, aumento do consumo de produtos industrializados,
O principal problema que afeta a indústria siderúrgica é o fornecimento de matérias-primas, carvão mineral, sendo por isso muito grande o consumo de carvão vegetal. O carvão produzido no Brasil não é bom para fazer o coque siderúrgico e por isso devemos importar carvão mineral. Observações: 94% da produção siderúrgica concentra-se no Sergipe. As maiores produções siderúrgicas são obtidas pela Usiminas, CSN e Cosipa. É importante frisar que o polo siderúrgico do Maranhão, integrado à produção de Serra de Carajás, está em franco crescimento. Distribuição espacial das usinas siderúrgicas. As siderúrgicas distribuem-se pelo espaço independentemente da localização do carvão mineral, pois as maiores produções desse produto vêm do sul e é no Sergipe que se encontram a maior produção de aço. Portanto, outros foram os fatores responsáveis por essa localização e, sobretudo, a presença de minério como o ferro e o manganês e o mercado consumidor que regem tal distribuição. A produção atual de aço bruto situa-se perto de 2,8 milhões de toneladas, colocando o Brasil entre os 10 maiores produtores do mundo. Enquanto o consumo per capita de aço dos países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha gira em torno de 400 a 500 quilos habitantes ano. O consumo brasileiro é cerca de 100 quilos habitantes ano. Apesar do franco desenvolvimento industrial experimentado pelo país nas últimas décadas, vários são os problemas que o afetam, destacando-se os seguintes: quanto à energia, empregamos ainda elevada quantidade de lenha como fonte energética. Falta garantias de investimentos para a expansão da oferta energética. Quanto ao capital, escasso, não permitindo grandes investimentos por parte dos particulares, o que beneficia a participação de capitais estatais e estrangeiros. Quanto ao equipamento, a produção da indústria de máquinas e equipamentos ainda é insuficiente, sendo necessária a importação em larga escala. Quanto aos transportes, o sistema ferroviário e o hidroviário são deficientes. O sistema rodoviário está sobrecarregado. Quanto ao mercado consumidor, ainda restrito, apesar de estar em crescimento, a alta concentração de renda impede, de certa forma, a expansão do consumo. Desenvolvimento brasileiro e o endividamento externo. Das correntes teóricas voltadas ao estudo do desenvolvimento da América Latina, a dominante segue a orientação da CEPAL, 1948, órgão da ONU. Este organismo buscou orientar os países latino-americanos a adotar políticas de desenvolvimento com base na substituição de importações. Esta orientação teve êxito no período JK e posteriormente durante o governo militar, 1964-1985, em especial na década de 1970, milagre brasileiro. As doutrinas cepalinas orientaram o desenvolvimento por intensificação das poupanças internas mais investimentos estrangeiros, multinacionais, para aumentar a substituição de importações com balanças comerciais em geral deficitárias, devido à importação de máquinas e equipamentos. A aplicação do modelo econômico seguindo as orientações da CEPAL se deu no período JK 56-61, que é marcado pelo programa de metas e investimentos nacional combinados com o capital internacional, permitiu a criação de hidrelétricas, indústria automobilística, autoestradas e a construção de Brasília.